Então, vamos lá. Então, pessoal, comecei minha carreira em 95 na Ernest, daqui a pouco vocês vão contar quantos anos eu tenho, mas enfim. Comecei minha carreira em 95 na Ernest, trabalhei em Deloitte, Price, então, assim, foi uma escola para mim trabalhar em Big Four, ter a oportunidade de começar minha carreira em Big Four, mas chegou para mim o momento de fazer a transição. Então, depois de mais ou menos 10 anos de Big Four, eu fiz a transição, fui para o mundo corporativo, porque eu sentia que faltavam, trabalhando em consultoria, faltavam algumas competências que eu tinha que desenvolver, e nem vou falar só de competências com pessoas, porque eu já era gestora, mesmo na época de Big Four, mas algumas competências além do que eu desenvolvia na consultoria, então eu achei que fazia sentido eu fazer essa transição. Então, assim, muito tempo nessa área, muita experiência, muita experiência. E o que eu estou querendo trazer aqui hoje para vocês é um pouco dessa experiência, ter a oportunidade de dividir com vocês um pouco dessa experiência. A maior parte das coisas que eu vou falar aqui são baseadas na minha experiência empírica, tá? As coisas que eu fui aprendendo na vida, com os acertos e com os erros, tá? Não vou, com algumas exceções de alguns slides aqui, só um minutinho. Desculpa. Com exceção de alguns slides que eu procurei trazer alguns dados de pesquisas, opiniões de outras pessoas, mas a grande parte do conteúdo que eu vou dividir com vocês é baseado na minha experiência, tá? No que eu errei, no que eu acertei. Acredito que até acertei mais do que eu errei, mas, enfim, é parte da vida isso. Então, o meu maior objetivo hoje, gente, é despertar em vocês aquela coisinha que falta, às vezes, no dia a dia, para fazer vocês enxergarem as coisas de uma maneira diferente. O dia a dia da gente já é tão estressante, é tão cansativo, a área fiscal em si já é super cobrada diariamente. Então, assim, com a crise, com o momento que a gente está vivendo, a gente está sendo demandado muito mais. Porque no final do dia, e aí eu não estou puxando, eu estou puxando um pouco a sardinha para o lado da gente, sim. No final do dia, o que faz diferença numa empresa é a área tributária. É o que a gente pode agregar de valor, tá? E todo mundo aqui que tá aqui nesse evento tem consciência disso. Sabe que de uma forma ou de outra, não interessa se a gente está aqui, não interessa a senioridade da pessoa, não interessa nada disso. A gente é cobrado de maneira linear na área tributária. Claro, os gestores são muito mais cobrados, mas, por consequência, tem que repassar a cobrança para a equipe. Então, no final do dia, todo mundo é cobrado. Não é uma coisa... Eu acho que é uma coisa que se intensificou agora com a crise, mas não é novidade para quem é da área tributária, que a gente tem que, sim, ter casca grossa, né? A gente tem que aguentar o tranco, tem que ser resiliente, porque a cobrança é grande demais. Então, o que eu quero aqui sei lá, aproveitar esse tempinho que a gente vai ter para tentar passar alguns insights para vocês, para que cada um de vocês possa despertar, né, dentro de si, da sua maneira, do jeito que achar mais certo, mais coerente. Pode ter muita coisa que eu fale aqui que vocês vão achar que não se aplica para vocês, não tem nada a ver, mas se, sei lá, um pouquinho, 20% do que eu falar, servir para, de alguma maneira, ajudar a mudar alguma coisa na vida de vocês, eu já vou estar feliz demais, tá? Então, meu objetivo aqui é esse, é despertar cada um de vocês para o que vocês têm de melhor, né? Às vezes, de novo, no dia a dia da gente, a gente está tão atribulado com tudo que acontece, com a cobrança, com o chefe pegando no pé, que a gente não para e a gente não consegue se autoavaliar e entender o valor que a gente tem, né? Então, é isso que eu quero dividir um pouco com vocês, falar um pouco com vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Eu fiz alguns slidezinhos aqui para a gente conseguir
para ter uma orientação, mas eu vou falar muito mais do que está nos slides, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto, né, que todo mundo fica, 99% das pessoas, e aí, claro, aqui a gente vai focar no que nos interessa mais, que é o nosso dia a dia, a nossa realidade, que é a área fiscal e tributária. Mas é inerente ao ser humano, né? No momento como a gente está vivendo agora, de incerteza, essa pandemia veio aí, pegou todo mundo despreparado, né? A gente nem imaginava o que ia acontecer. Eu, como entusiasta, positiva que eu sou, né? Se tem uma pessoa que tem positividade nessa vida, acho que sou eu. Quem me conhece mais de perto, os meus meninos sabem muito bem disso. Eu sempre tento pensar do lado positivo, porque eu acho que a energia contagia. Então, a gente pensando positivo, a gente atrai coisas positivas. E aí, eu não estou falando que eu sou que eu tenho, que eu acredito em astrologia, nada disso, não tem a ver com religião, não tem a ver com cultos, não tem a ver com nada. Isso é uma coisa minha. Eu acho que a gente pensando coisas boas, a gente atrai coisas boas. Então, eu, como otimista que sou, quando começou essa crise toda, eu achava assim, isso aí em 2 meses está resolvido, né? Vamos fazer o lockdown, né? A gente, no fim, acabou tendo um lockdown, todo mundo dentro de casa, vamos ficar dentro de casa, em 2 meses está tudo resolvido, né? Em 2 meses é vida normal de novo, em 2 meses eu já estou indo para o escritório, em 2 meses o tombo que a empresa tomou já vai ter passado, vai tudo voltar ao normal. Só que aí o que aconteceu? Dessa vez o meu positivismo não deu muito certo. Mas como eu disse no começo que eu erro uns 90-10, então eu tô conseguindo encaixar esse meu errinho aqui de previsibilidade nesses 10%, tá? Bom, mas no fim do dia o que aconteceu? O que eu imaginava que ia ser rápido, já está levando aí uns 7 meses, né? Claro, nesses 7 meses as coisas têm melhorado, então aquele tombo inicial que todo mundo tomou já passou, vamos dizer assim, a gente caiu e agora está no segundo passo de uma escada de uns 10 degraus, eu diria, né? Estamos conseguindo subir de novo, estamos conseguindo pelo menos no business que eu trabalho, né? O business de pneus, que foi muito, muito prejudicado. Claro, tem alguns business aí que estão nadando de braçada, né? Desculpa de novo, gente. Tem alguns business que estão nadando de braçada, mas vamos dizer, 90% do mercado, 95% foi impactado, né? E quando eu falo para os meninos, a gente olha fora, a gente às vezes reclama que as coisas estão difíceis, está mesmo difícil, a gente está sendo desafiado todo dia, mas eu brinco que quando a gente olha para fora da nossa janela, tem muita gente pior, né? Então, isso não tem que ser um alento, né? Mas eu acho que, de alguma maneira, tem que dar uma situada, né, nas nossas ansiedades, né? Não está tudo bem, mas tem gente pior. Mas, enfim, no momento de instabilidade, o que vem direto, o que vem de imediato na cabeça da gente? Eu tenho que fazer alguma coisa para virar o jogo, né? O que eu posso fazer para tentar amenizar o impacto, mudar um pouco essa situação? E aí, de novo, vem aquele, acho que é um provérbio chinês que todo mundo fala, aí, no idioma chinês, lá no mandarim, crise é igual a oportunidade. E assim, deixando a pieguice de lado, é o que acontece, né, gente? Quando tá tudo muito bem, quando tá tudo... E na vida da gente, assim, quando tá tudo bem, quando você não tem muito com o que se preocupar, as coisas estão indo bem, às vezes você não tem aquele insight de tentar fazer alguma coisa diferente. Isso acontece normalmente quando a gente está passando por alguma dificuldade, né? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer nessa situação, principalmente nessa que a gente está vivendo? Primeiro de tudo, gente, que é o mais importante, isso daqui é para vida, tá? É para vida. É a gente ter empatia. O que é ter empatia? Vamos se colocar no lugar do outro, né? Eu acho assim,
a gente está passando por um momento de transformação no mundo, né? O que essa crise, essa pandemia, essa crise, enfim, e de novo, eu não estou fazendo conexão com nenhum tipo de religião, crença, nada disso. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, essa crise veio para mostrar alguma coisa para a gente, né? Então, assim, que adianta eu ter um monte de coisa, eu ter um baita emprego, eu ter tudo que eu quero de uma baita casa, um baita emprego, eu tenho o carro do ano e tal, se eu não tiver o principal, né? Que é saúde, né? E poder estar perto das pessoas que eu gosto. Só que aqui, trazendo isso para o mundo corporativo, o que é a empatia no mundo corporativo? Por que a empatia vai te ajudar no momento de crise? Por quê? Porque você vai se colocar no lugar do outro, né? Então, isso traz à tona o que é um ponto super importante no mundo corporativo, que eu vou falar um pouquinho depois, mas já adiantando, é a gente trabalhar junto, a gente trabalhar em equipe. Uma empresa ou a própria pessoa que não tenha essa sensibilidade de que sozinho não faz nada, não vai ter sucesso. Então, não adianta a gente se fechar e falar, bom, eu sou fiscal, então eu tenho que cuidar de ter o imposto pago todo dia, na data certa, para eu não gerar nenhum tipo de prejuízo para a empresa. Mas aí eu não penso no cara da contabilidade, eu não penso no cara da logística, eu não penso no pessoal de vendas. Não adianta. A gente da área fiscal é sempre a curva do rio, porque a gente está no fim do processo. Então, se a gente não estiver trabalhando bem juntinho, bem par e passo com essas outras áreas, as coisas não vão fluir, né? Porque se eu não trabalhar bem com o cara de logística, eu vou poder perder uma oportunidade de saving, sei lá, na compra de algum tipo de insumo, produto, enfim. Se eu não trabalho bem com o cara de vendas, eu deixo passar a oportunidade também, né? Contabilidade é a mesma coisa, mas além de trabalhar em equipe, é a empatia. Então, se coloca um pouquinho no lugar do cara de vendas. Tudo bem que às vezes eles deixam a gente doido, porque eles querem fazer loucuras, e aí eles trazem para o fiscal avaliar, e o fiscal tem que dar uma ponderada, mas enfim, independente disso, se coloca no lugar do cara, se está todo mundo sendo pressionado, como, de novo, a gente também está sendo, imagina o cara de vendas, né, que está ali no front, né, porque a gente é pressionado, mas a gente fica meio no back-office. Agora, o cara de vendas, não, ele está ali no front, ele é o primeiro que vai ser cobrado, né? Então, eu acho que, antes de mais nada, o mais importante em tudo na vida, e, de novo, trazendo para o mundo corporativo também, é a gente ter empatia, né? Então, vamos ter empatia pelo meu colega, vamos pensar, ó, se a gente se está difícil para a gente, para ele também vai estar. E a gente quebrando essas barreiras, as coisas fluem mais naturalmente. Aí, o que eu acho que é importante também, e isso, eu sempre procuro fazer um paralelo das coisas com a vida, né? Então, muitos fazem o mesmo. Você tem que ser o destaque. Tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que a gente faz, né? A gente tem que ser o destaque. É a mesma coisa quando você vai numa loja de roupa, vai. Tem um monte de loja de roupa por aí. Mas qual que é o destaque? Não é só aquela que tem a roupa mais bonitinha com preço melhor. Não. É aquela que te trata melhor, que te faz sentir importante quando você entra lá na loja, que ela não vai te rotular ou te tratar de maneira diferente, dependendo do jeito que você está vestido, né? É o atendimento que faz a diferença. Então, no dia a dia da gente, é a mesma coisa. Tem muitos que fazem a mesma coisa que a gente faz. Para a gente se dar bem, a gente tem que ser diferente. Alguma coisa diferente a gente tem que ter, tá? Então, dentro do que você faz, tenta ser o destaque. Tenta trazer alguma coisa diferente, tenta fazer alguma coisa diferente. Claro, e depois, quando a gente for falar um pouquinho de liderança, eu vou abordar isso. Nem sempre, e aí não vamos ser hipócritas, nem sempre você vai ter liberdade para fazer as coisas diferentes, e muito além do que você faz.
depende muito do que te oferecem de oportunidade e de como o teu gestor vê as coisas. Mas tenta, você já tem um não. Proativo, também, básico aqui ser proativo. Como eu acredito muito que a gente deva trabalhar em equipe, e isso é uma coisa, assim, essencial para mim, é condição sine qua non, desculpa. A gente tem que trabalhar em equipe, um tem que ajudar o outro. Com os meus meninos é assim que funciona. Eu não quero e eu não estimulo nunca isso, que cada um seja responsável só por um pedacinho. Claro, no dia a dia, não tem como todo mundo saber de tudo, né? A gente, até para conseguir se organizar, a gente tem que meio fatiar as atividades e ter cada um responsável por um pedacinho. Mas, o que eu penso? Oferece ajuda para o outro, às vezes a tua parte acabou, ajuda o outro. Você fala, mas o que isso vai trazer de benefício para a empresa, eu ser colaborativo? É claro que vai trazer, porque se todo mundo se ajudar, se todo mundo conseguir fazer um pouquinho, a gente pode ser uma equipe de 20. Se um conseguir ficar um pouquinho folgado, pode ser que esse que ficou um pouquinho folgado tenha uma ideia que possa fazer a diferença, né? Então, é assim, trabalhar em equipe. Aí, de novo, podem falar, mas na minha empresa o clima é super ruim, não dá. Sempre que eu tento levar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, fazer uma ideia nova, não vai para frente, porque eu não sou incentivada a isso. Tá bom, isso às vezes acontece. Eu já passei por situações assim. Mas, o que eu acho? Independente do lugar que a gente está, a gente tem que ser coerente com a gente mesmo. Então, você pode até não estar muito feliz na empresa, você pode não estar muito motivado, mas, primeiro de tudo, você tem que ser coerente com você. Então, faça por você. Se vão te reconhecer ou não, é um outro step, é um outro passo. Mas seja coerente com você. Você sendo coerente com você mesmo, as coisas vão fluir, tá? Eu até negritei aqui, porque depois da empatia, eu acho que esse é um dos principais pontos. A competição tem limite, a colaboração, não. Eu já trabalhei em muitas empresas, como eu comentei com vocês no começo, eu nunca tive medo de mudança, tá? Então, quando eu achava que o que eu estava fazendo já não me traria mais, já não me faria mais brilhar os olhos, já não me traria mais desafios, já estava começando a ficar meio chatinho, meio boring, o que eu fazia? Eu mudava, eu nunca tive medo de mudar. Mas, voltando aqui para o que a gente está falando, eu já trabalhei em empresas muito, muito competitivas, né? Aquele tipo de empresa em que para você se dar bem, você tem que deixar 2 ou 3 para trás. Isso eu não acho legal. Eu acho que a competição, quando ela é bem avaliada, quando ela é bem instruída, bem gerida, bem gestida, é legal, né? Mas não quando ela se torna um negócio em que você tem que passar por cima de alguém, um negócio predador, essa é a palavra que eu queria achar. Quando você tem que passar por cima de alguém, quando você tem que fazer uma coisa não muito legal com alguém para você se dar bem, não é legal, né? Então, competição deve sim ser estimulada pelo gestor, mas uma competição justa, em que todos tenham as mesmas possibilidades, as mesmas condições. A competição tem limite, a colaboração não. A colaboração não tem limite, né? A gente ser colaborativo, a gente ajudar o outro, não tem limite não, tá? Então, vamos pensar nisso. Seja resiliente. Isso daqui também é chovendo molhado, porque quem trabalha na nossa área, como eu já falei, é resiliente por natureza, tem a casca dura, sim, por natureza, tá? Então, isso aqui, eu acho que não é nada, não estou falando nada a mais do que todo o público que está aqui assistindo a gente não tenha. Resiliência é uma coisa que é presente em 99,9% dos profissionais na área fiscal. É que, às vezes, né, cansa, você é resiliente, então você vai, você toma uma porrada, você volta. Você vai, você toma outra porrada e volta. Às vezes vai cansar, tá? Mas
vamos manter a firmeza lá e vamos embora vamos para cima, tá? Ser aberto à mudança. Gente, na nossa área, quem fica se apegando ao passado e não é aberto à mudança, também não evolui muito. Porque as coisas mudam todo dia, né? Então, a gente está, de alguns anos para cá, já sentindo na área fiscal esse tipo de movimento, cada vez mais caminhando para o digital, né, para ter os processos informatizados, muitas atividades sendo substituídas por robôs, e ok, a gente tem que estar aberto para a mudança, porque quanto menos foco no operacional eu tiver, mais tempo vai sobrar para fazer análise. Então, deixa o robô fazer a parte chata lá, parte de muito operacional. Também não estou dizendo aqui que a parte operacional não seja importante, não é isso. O que eu estou colocando aqui é que no momento em que as empresas forem incorporando a automatização, em que os robozinhos lá forem substituindo parte do trabalho, vira chave e foca em outras coisas, né? Vamos fazer um shift aí do operacional para o analítico, né? Então, não vejo isso como problema. Pensar fora da caixa sempre, sempre. Quem trabalha no fiscal tem que pensar fora da caixa. Gente, quem está lá no dia a dia, no operacional, é quem pode ter muito mais ideia do que agregar de valor. Quem está lá no dia a dia é que sabe o que está acontecendo, de agregar valor e também de evitar risco, né? Porque é só quem está lá no dia a dia que sabe o que está acontecendo. Eu, claro, como gestor, eu tenho ciência, eu sou informada, atualizada de tudo que está acontecendo. Mas quem sabe mesmo o que está pegando, o que pode dar problema, é quem está lá no dia a dia, né? Então, vamos aproveitar isso e pensar fora da caixa também. Não vamos pensar só no problema, vamos pensar também em oportunidade. O que eu posso fazer de diferente? Eu estou vendo esse processo aqui que não está rodando bem, esses arquivos não estão subindo bem aqui no SPED. O que eu posso fazer diferente? Se eu sugerir uma mudança XPTO no sistema, o arquivo já vai subir automaticamente, eu não tenho mais esse problema. É isso, né? Inteligência emocional. Gente, isso também é super importante, porque vai ter muitas vezes que a gente vai querer espanar, que a situação vai ficar tão pesada, tão estressante, que a gente vai espanar. E todo mundo espana uma hora ou outra. Só que quando espanar, o que faz? Levanta, vai tomar uma água, vai fazer 10 minutinhos de break, sei lá. Não tomem decisão nenhuma quando vocês estiverem com a cabeça quente. E isso eu também falo por experiência própria. Quem nunca, né? Já fez alguma coisa com a cabeça quente e depois se arrependeu. Então, calma, gente. Né? Não adianta chutar o pau. Desculpa que às vezes eu uso uns termos mais informais, mas é assim que eu sou. Então, vai ter hora que vai sim dar vontade de chutar tudo para os ares, de mandar, né, de fazer não faça loucura quando você estiver com a cabeça quente. Isso se aplica no profissional e no pessoal, tá? Mas focando no pessoal também vale, no profissional também vale. E, gente, uma coisa que também é básica, fica longe de fofoca. Não acredita em tudo que vocês ouvem, né? Os gestores, eles são responsáveis por transmitir para vocês as coisas que estão acontecendo na empresa. Claro, alguns não vão fazer isso. Mas, enfim, a conversinha do corredor, agora nem tem mais a conversinha de corredor, né? A famosa rádio peão, porque a maioria das empresas ainda não retornaram, todo mundo ainda trabalhando de home office, mas sempre tem um jeitinho de chegar uma fofoquinha que vai tirar o teu sossego, e vai te deixar com a orelha em pé, e vai tirar o foco do que você precisa fazer. Então, assim, não dá ouvido para fofoca. Ficou na dúvida, pergunta para o seu gestor. Se você perguntar para o gestor e você tomar uma invertida, paciência, vida que segue. Mas não fica dando muita conversa para a rádio peão, não, tá? Aí, o que eu acho que também é super importante a gente fazer agora, principalmente nesse momento de crise, que, de novo, foi
é uma oportunidade da gente quebrar vários paradigmas, né? Home office. Oi. Valéria. Oi. Oi. Eu gostaria de ficar aqui a tarde inteira escutando. Eu estou falando demais, né? Estou apaixonada, amando. Eu ficaria a tarde inteira, mas infelizmente... Eu tenho que tirar, né? Eu estou perdendo tempo, tá? Eu vou rapidinho. Aí eu vou te pedir uma gentileza. Uhum. Como a gente tem ainda amanhã, né? E tem alguns tópicos que a gente ainda vai conversar amanhã, eu vou te pedir uma gentileza só, 3 segundinhos só para a gente poder encerrar, tá? Porque realmente eu tô com a agenda aqui, desculpa, mas... Não tem problema, eu que me empolguei demais no começo e não consegui falar tudo. É uma delícia te ouvir, por mim a gente ficava a tarde inteira, mas tá todo mundo ali com a agenda, tá? Tá bom. Não, eu acho que agora a gente vai ter 15 minutinhos para pergunta, então quem puder ficar, fica, gente. Aí a gente tem mais uns 15 minutinhos para conversar. E desculpa, foi uma falha minha, não consegui me organizar muito com o tempo, mas é que eu me empolgo com as coisas, então me desculpa. E uma delícia ouvir você falar, dá para perceber o carinho, o quanto você gosta do assunto. Então, para o pessoal que tem aí a possibilidade de puxa o link, vai falar com a Valéria aí nesses 15 minutinhos das perguntas, tá? Não percam essa oportunidade. E eu já vou aproveitar, Valéria, em nome do pessoal da live, para te agradecer de todo o coração. Bom ter você por aqui, tá? Eu que agradeço, gente. Feliz de trocar esse espaço aí, esses minutinhos contigo. E vamos torcer para tudo isso passar, que a gente consiga aí com as suas dicas, né? Resiliência, muito bacana as suas colocações. Muito obrigada. Eu vou aproveitar, então, avisar o pessoal, temos um tempinho aí das perguntas, mas amanhã a gente está com uma agenda fantástica, não deixa de puxar ali, vocês já puxaram pelo QR Code, a gente se encontra aqui amanhã, eu estou aqui amanhã num dos debates sobre robotização, mas tem muita gente bacana, e a gente se encontra também amanhã, Valéria, acho que você consegue ver algumas palestras, estamos no grupo do Telegram, o pessoal que está no Telegram, tiver alguma pergunta para a Valéria, fica à vontade. Eu posso ter só mais um minutinho, rapidinho? Só para falar para o pessoal bem rapidinho, juro. Amanhã eu vou participar também às 11h20 de uma palestra com a Virgínia Pilecamp e com o Carlos Lopes. A gente vai falar um pouquinho de reforma tributária. Então, o Cadu e a Virgínia vão falar das propostas que estão rolando, dos impactos que vão ter, e eu, claro, vou encerrar fazendo um concatenado de tudo. Vou ser bem mais rápido, eu prometo. Trazendo para a área de pessoas, tá?